Algo não bate na nossa história? Existem construções espalhadas pelo mundo que simplesmente não deveriam existir. Monumentos erguidos com uma precisão quase impossível, usando técnicas que, teoricamente, seus construtores não possuíam. Eles desafiam a linha do tempo oficial, como se fossem relíquias de uma civilização perdida que o próprio tempo tentou apagar. Há templos enterrados antes mesmo da invenção da escrita, pedras esculpidas com tamanha precisão que nem mesmo nossa tecnologia moderna pode replicar com facilidade. Como é possível? Se essas estruturas forem tão antigas quanto sugerem algumas evidências, então toda a nossa história precisa ser repensada. E isso nos leva a uma pergunta intrigante. O que realmente aconteceu no passado da humanidade? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada fascinante e misteriosa por 10 construções que podem ser mais velhas do que a própria história oficial admite. Prepare-se para ter sua percepção da antiguidade completamente transformada. No meio das terras áridas do Iraque soterradas sob as camadas do tempo, repousam as ruínas de uma cidade que, segundo os antigos sumérios, foi a primeira cidade do mundo. Mas Eridu não era apenas um assentamento comum. Para os sumérios, ela foi o berço da civilização, o lugar onde os próprios deuses desceram dos céus e deram início à humanidade. No centro dessa cidade sagrada havia uma construção monumental, um zigurate, um templo escalonado que se erguia aos céus como uma escada para o divino. Seus tijolos de barro sustentavam o que era considerado a morada do deus Enki, o senhor da sabedoria e das águas profundas. Mas há algo estranho em Eridu. Diferente de outras cidades antigas que cresceram e prosperaram, Eridu foi abandonada de forma misteriosa. Os registros sumérios falam de uma época em que a cidade foi habitada por reis, que governaram por milhares de anos, muito além da expectativa de vida humana. Seriam apenas mitos ou indícios de uma civilização perdida, cujas origens se perdem na névoa do tempo? E então vem a parte mais intrigante. De acordo com a lista real suméria, Eridu existia antes do grande dilúvio, o mesmo que aparece nas histórias bíblicas e em lendas de várias culturas antigas. Se Eridu realmente antecede esse evento, estaríamos falando de uma cidade que remonta a uma época muito mais distante do que os livros de história nos dizem. Quem a construiu? Qual era seu verdadeiro propósito? E o que levou ao seu esquecimento? O zigurate de Eridu não é apenas uma ruína, é um eco silencioso de um tempo em que deuses e homens, segundo os sumérios, caminhavam juntos. Antes das pirâmides colossais de Gizé, antes de Quéops, Quefren e Miquerinos, houve uma construção que mudou tudo. Uma estrutura tão ousada para a sua época que parecia desafiar os próprios limites da engenharia antiga. A Pirâmide de Djoser. Ela não era apenas uma tumba, era uma afirmação de poder, um monumento que marcava o início de uma nova era. Até então, os faraós eram enterrados em mastabas simples, grandes plataformas retangulares de pedra ou tijolo cru. Mas para o faraó de Djoser, algo maior precisava ser feito, algo que nunca tinha sido tentado antes. O responsável por essa revolução arquitetônica foi um nome que ecoaria pela eternidade: Imhotep. Sacerdote, arquiteto, astrônomo e médico. Ele foi muito mais do que um conselheiro real. Foi um verdadeiro visionário. Sob sua orientação, a mastaba de Djoser foi expandida, crescendo degrau por degrau até se tornar a primeira pirâmide da história. 6 camadas de pedra maciça se ergueram em direção ao céu, formando um monumento que parecia desafiar a gravidade da época. Nunca antes os egípcios haviam trabalhado com pedra em uma escala tão grandiosa. E o mais impressionante
ela ainda está de pé, resistindo ao deserto e ao tempo por mais de 4.600 anos. Mas o que levou Imhotep a projetar essa estrutura de forma tão inovadora? Teria ele se inspirado em algo ainda mais antigo? Algo que a história já esqueceu? A pirâmide de Djoser não foi apenas o começo das grandes construções do Egito. Ela foi um salto gigantesco para uma civilização que, de alguma forma, já parecia determinada a desafiar os limites do impossível. No topo de uma colina na Turquia, enterrado sob séculos de esquecimento, existe um lugar que não deveria estar ali. Um templo colossal, esculpido em pedra, com colunas gigantescas adornadas por figuras de animais e símbolos enigmáticos. Ele é mais antigo do que qualquer outro monumento conhecido, mais velho que Stonehenge, mais antigo que as pirâmides do Egito. Göbekli Tepe foi construído há cerca de 11.000 anos, em uma época em que, segundo a história oficial, os humanos ainda eram caçadores-coletores nômades, vivendo em pequenas tribos sem conhecimento de arquitetura avançada. E, no entanto, alguém, ou algo, ergueu esse complexo monumental, transportando pedras de várias toneladas, encaixando-as com precisão e organizando tudo de forma meticulosa. Göbekli Tepe não foi um assentamento comum. Não há sinais de casas ou vida cotidiana ao redor. Apenas os restos desse gigantesco complexo cerimonial, enterrado intencionalmente por seus próprios construtores, como se quisessem esconder algo. Esse lugar muda tudo o que pensávamos saber sobre os primórdios da civilização. Se um templo desse porte existia antes da invenção da agricultura, então será que as sociedades humanas começaram de um jeito totalmente diferente do que imaginamos? Göbekli Tepe não é apenas um enigma arqueológico. Ele pode ser a peça que faltava para recontarmos toda a nossa história. No meio do deserto egípcio, silenciosa e imponente, uma criatura de pedra observa o tempo passar há milênios. Seu olhar fixo atravessa as eras, como se guardasse um segredo que a humanidade ainda não foi capaz de decifrar. A grande esfinge de Gizé é um dos monumentos mais icônicos da Terra e também um dos mais misteriosos. Oficialmente, ela foi esculpida há cerca de 4.500 anos, na época do faraó Khefren. Mas e se essa data estiver errada? E se a esfinge for muito mais antiga do que nos ensinaram? Algumas evidências sugerem exatamente isso. As marcas de erosão em seu corpo não parecem causadas apenas pelo vento e pela areia do deserto. Elas se assemelham ao desgaste provocado por chuvas intensas. Chuvas que, segundo os geólogos, não atingem essa região há pelo menos 7.000 anos. Se isso for verdade, significa que a esfinge pode ter sido esculpida em uma época anterior à própria civilização egípcia como a conhecemos. Mas por quem? E por quê? Seu rosto, desgastado pelo tempo, já foi descrito como o de um faraó. Mas há quem diga que suas proporções sugerem algo ainda mais antigo. Talvez um rosto reesculpido sobre uma forma original. E há outro detalhe perturbador. Onde está sua verdadeira história? Nenhum texto do Egito Antigo menciona a construção da esfinge, nenhum papiro, nenhum hieróglifo. Apenas lendas. Lendas que falam de um tempo esquecido, de uma civilização perdida e de um monumento que sobreviveu ao próprio cataclismo que a apagou da história. No coração do Egito, uma estrutura monumental desafia o tempo, a lógica e até mesmo a engenharia moderna. A Grande Pirâmide de Quéops. Durante quase 4.000 anos, ela foi a construção mais alta do mundo, erguida com precisão milimétrica, com pedras gigantescas que pesam toneladas e estão encaixadas como se fossem parte de um único bloco maciço. Mas há um detalhe que a torna ainda mais intrigante. Nós não sabemos exatamente como ela foi construída. Os egípcios da época possuíam apenas ferramentas de cobre. Então,
como cortaram e transportaram pedras tão colossais por dezenas de quilômetros, como conseguiram alinhá-la perfeitamente com os pontos cardeais, com uma precisão que rivaliza até mesmo com observatórios modernos. A margem de erro no alinhamento da pirâmide com o norte verdadeiro é de apenas 0,05 graus. Para efeito de comparação, isso é mais preciso do que a maioria das construções contemporâneas. E o mistério não para por aí. O interior da pirâmide contém passagens estreitas, câmaras ocultas e um sarcófago de granito maciço, que até hoje ninguém consegue explicar como foi colocado lá dentro. A própria disposição das câmaras desafia a lógica, como se houvesse um conhecimento arquitetônico avançado por trás de cada detalhe. Teriam os egípcios desenvolvido uma técnica secreta que se perdeu com o tempo? Ou será que essa pirâmide é mais antiga do que imaginamos, herdada de uma civilização anterior? A única certeza que temos é que a pirâmide de Quéops não é apenas um túmulo. Ela é um enigma de pedra, um desafio à nossa compreensão sobre o passado e uma prova de que a história pode ser muito mais profunda do que nos contaram. Em um planalto remoto da Bolívia, existem ruínas tão enigmáticas que parecem desafiar tudo o que sabemos sobre engenharia e construção. Blocos gigantes de pedra, alguns pesando mais de 100 toneladas, espalhados como se uma força desconhecida os tivesse arrancado do lugar. Canais esculpidos com precisão cirúrgica, encaixes perfeitos, cortes tão finos que nem mesmo uma lâmina de barbear passa entre eles. Esse lugar se chama Puma Punku e ninguém sabe ao certo quem o construiu ou como. As pedras que compõem esse complexo não são simples blocos. Elas parecem ter sido moldadas como peças de um quebra-cabeça colossal, encaixadas com um nível de precisão que desafia a lógica. Algumas têm furos tão perfeitos que parecem ter sido feitos por brocas de alta velocidade, algo impensável para uma civilização que supostamente não possuía ferramentas metálicas avançadas. E então surge a pergunta: como uma sociedade que viveu há mais de 1000 anos conseguiu esse nível de sofisticação? Algumas teorias sugerem que Puma Punku foi erguida por uma civilização muito mais antiga do que a Tiwanaku, o povo ao qual as ruínas são normalmente atribuídas. Outros acreditam que essas pedras não foram apenas esculpidas, mas moldadas, como se os antigos conhecessem um método para liquefazer a rocha e moldá-la antes de endurecer novamente. As respostas ainda são um mistério. O que restou de Puma Punku é apenas um fragmento de algo muito maior, talvez destruído por um cataclismo desconhecido ou pelo próprio tempo. Mas uma coisa é certa: essas pedras não deviam estar ali. Pelo menos, não da forma como estão. No coração do deserto da Arábia, onde o vento esculpe a paisagem há milênios, ergue-se um conjunto de pedras que desafia qualquer explicação simples. As pedras de Al-Rihm. Silenciosas, imponentes, desgastadas pelo tempo, mas ainda de pé. Ninguém sabe ao certo quem as colocou ali, nem por quê. Elas formam padrões estranhos, alinhamentos precisos que sugerem um propósito maior. Seria um calendário astronômico, como Stonehenge? Um local de rituais perdidos no tempo? Ou algo ainda mais enigmático? O que se sabe é que essas pedras não são obras do acaso. Elas foram erguidas por mãos humanas há pelo menos 6.000 anos, uma época em que, segundo a história tradicional, as sociedades da região ainda estavam dando seus primeiros passos na arquitetura monumental. Mas, se essa explicação não convence, um detalhe torna tudo ainda mais perturbador. Muitas dessas formações estão orientadas para eventos astronômicos específicos, como os solstícios e equinócios. Isso indica um conhecimento avançado do movimento dos astros.
um nível de sofisticação que ninguém esperava encontrar em um local tão antigo. O que esses blocos de pedra representam? Uma conexão com o cosmos? Um santuário esquecido? Ou a última pista de uma civilização cujos rastros foram apagados pela areia e pelo tempo? As pedras de Al-Hijm continuam de pé, mas seu segredo permanece enterrado na vastidão do deserto. No altiplano boliviano, existem ruínas que não deviam estar ali. Tiwanaku, um complexo de pedra tão antigo que sua verdadeira origem se perde no tempo. Blocos gigantescos cortados com precisão, encaixes perfeitos que dispensam argamassa, esculturas que parecem carregar mensagens de um passado esquecido. A cidade que hoje está em ruínas já foi um centro monumental de cultura, conhecimento e espiritualidade. Mas há algo estranho em Tiwanaku. Ninguém sabe ao certo quando ela foi construída. Talvez 10.000 anos ou mais. E então vem o maior enigma de todos. Pumapunku, uma parte do complexo onde as pedras desafiam qualquer explicação lógica. Blocos de andesito, uma das rochas mais duras que existem, cortados com um nível de precisão que nem mesmo a tecnologia moderna replica com facilidade. Pequenos canais esculpidos como se tivessem sido moldados por máquinas, buracos perfeitamente cilíndricos, atravessando blocos pesados, encaixes que mais lembram peças de um gigantesco mecanismo. Se Tiwanaku realmente é tão antiga quanto algumas evidências sugerem, então a história da América do Sul é muito mais profunda do que nos contaram. As ruínas continuam ali, desafiando nossa compreensão, como se esperassem que finalmente decifrássemos seu segredo. Sob as águas cristalinas do sul da Grécia, repousam os restos de uma cidade que o tempo tentou apagar. Suas ruas, suas casas, seus templos, tudo submerso, intocado por milênios, como se o próprio mar tivesse decidido preservá-la como um segredo escondido no fundo do oceano. Ela é considerada a cidade submersa mais antiga do mundo. Suas fundações remontam a pelo menos 5.000 anos, mas alguns especialistas acreditam que possa ser ainda mais antiga. Estruturas perfeitamente organizadas revelam um nível de planejamento urbano surpreendente. Ruas bem definidas, edifícios complexos, praças e até sistemas de drenagem, algo impensável para a época. Mas então surge a pergunta inevitável: o que aconteceu aqui? Um terremoto? Um tsunami? Um evento catastrófico que afundou Pavlopetri de forma tão repentina que os habitantes sequer tiveram tempo de resgatar seus pertences. Ou será que essa cidade é apenas mais uma peça de um quebra-cabeça muito maior? Uma pista deixada por um passado que insiste em escapar da nossa compreensão? Pavlopetri está lá, debaixo d'água, como uma cápsula do tempo submersa, esperando que alguém reconstrua sua história e descubra o que realmente aconteceu com essa cidade que um dia prosperou e depois desapareceu sem deixar vestígios. No coração do Líbano, em meio às ruínas de um antigo templo romano, existem pedras que não deveriam estar ali. Blocos colossais, esculpidos e posicionados com uma precisão que desafia tudo o que sabemos sobre engenharia antiga. Esse é o Complexo de Baalbek, um local que carrega um dos maiores mistérios da antiguidade. Entre essas ruínas encontra-se a Pedra do Sul, um bloco de calcário com impressionantes 1.000 toneladas. Como ele foi cortado? Como foi transportado? E mais importante, quem fez isso? Os romanos construíram templos magníficos sobre essa fundação, mas até hoje não há explicação definitiva para como as pedras gigantes da base foram movidas. Algumas teorias sugerem que civilizações anteriores aos romanos possuíam conhecimentos que se perderam com o tempo. Outras vão além e falam de tecnologias que desafiam nossa compreensão do passado. E então surge a pergunta inevitável: se os romanos encontraram essa estrutura
e decidiram construir sobre ela, quem a ergueu primeiro e por quê? Baalbek continua a desafiar arqueólogos, engenheiros e historiadores. O que era apenas um templo romano se revela, pedra por pedra, como um dos maiores enigmas da antiguidade. A cada nova descoberta, a história que conhecemos se torna apenas uma versão inacabada do passado. Se essas construções realmente são mais antigas do que nos ensinaram, o que mais pode estar escondido sob camadas de esquecimento? Quantas civilizações desapareceram sem deixar rastros? Quantos segredos ainda estão enterrados, esperando para serem revelados? Se essas perguntas também despertam sua curiosidade, então este é apenas o começo da jornada. Se inscreva no canal, ative as notificações e venha explorar comigo os mistérios que desafiam nossa compreensão. E me conta nos comentários, qual dessas construções mais te intriga? O que você acha que pode estar por trás desses enigmas? Vamos continuar essa conversa e desvendar, juntos, os mistérios do passado.